Eu trabalho em uma loja de departamentos há cerca de 2 anos. Apesar de o varejo não ser exatamente o que eu queria fazer, era bem melhor do que meu emprego anterior na área de alimentação. Então eu estava grata por não ter que lidar com comida o dia todo. Preferia muito mais o universo do atendimento ao cliente do que o da indústria alimentícia. Estávamos em meados de janeiro e a loja costuma ficar bem tranquila no final do dia, especialmente porque o mês seguinte ao Natal geralmente não é muito movimentado. As pessoas provavelmente tentam não gastar dinheiro depois da temporada de presentes e o clima frio do inverno no Canadá definitivamente não ajuda. Além disso, o desejo de não sair do aconchego de casa em meio a uma tempestade de neve significa que colocam menos pessoas no turno. E eu estava sozinha no provador. Trabalho em uma loja bastante grande e, junto com as condições climáticas, isso significa que os funcionários geralmente ficam espalhados pelo chão de venda, não tão próximos uns dos outros como durante a alta temporada. Nós não usamos fones de ouvido, pois a maioria das comunicações é feita através do sistema de alto-falantes. Era uma noite de quarta-feira, por volta das 8 da noite, e a loja fecha às 9 horas. Normalmente, eu fico no caixa, mas frequentemente ajudo no provador quando necessário. A noite estava muito calma e passei as primeiras horas do meu turno organizando a seção de beleza, que fica ao lado do provador, ou conversando com minha querida colega de trabalho, que cuidava da seção de joias, ajudando os poucos clientes que queriam experimentar roupas quando apareciam. Um homem chegou ao provador com 2 camisas sociais, e eu não pensei muito a respeito. Afinal, ele não era diferente de ninguém que eu já tivesse visto antes. Mais velho, alto, meio robusto e musculoso, bem comum. No entanto, notei que ele estava vestido de forma bastante elegante, com um terno claramente caro e uma bolsa de ombro bonita. Supus que ele deve ter vindo à loja depois do trabalho. Contei o número de peças de roupa que ele estava levando, pois era obrigatório para monitorar o fluxo de roupas e tentar prevenir furtos. Entreguei-lhe um número correspondente à quantidade de peças que ele levava e pedi, educadamente em francês em vez de inglês, que colocasse as roupas de volta nos cabides, pois no Quebec somos orientados a falar francês primeiro com os clientes. Ele respondeu com um simples sem problemas. Notei que ele tinha um sotaque carregado, embora eu não conseguisse identificar de onde era. Pensei que talvez fosse russo, mas não posso afirmar com certeza. O homem entrou no provador e eu não pensei muito a respeito. Também ajudei outros clientes que saíam dos provadores, contando as peças com as quais saíam e conferindo com os números, e as recoloquei em seus lugares na arara. Passaram-se alguns momentos e o homem finalmente saiu. Sem pensar muito, peguei as roupas dele, já que ele não as queria, recolhi seu número e agradeci. Então virei-me para colocar as roupas na arara. Geralmente esse era o momento em que o cliente saía do provador, mas quando me virei para voltar à frente, ele ainda estava lá. Perguntei se havia algo mais que eu pudesse fazer por ele ou se ainda queria as camisas que eu acabara de guardar. O homem apenas sorriu e me olhou, sem responder, e eu senti uma sensação muito estranha no estômago. Ele me olhava como se quisesse dizer algo, e eu, sendo uma garota de 1,62 m, que detesta confrontos de qualquer tipo, apenas ri nervosamente e comecei a organizar as mesas na entrada do provador de forma desajeitada, arrumando todos os números, embora já estivessem em ordem. Ele me perguntou meu nome e eu apenas olhei para o crachá que estava usando e o repeti. Ele disse que era um nome bonito. Eu ri, nervosa, nunca sabendo o que fazer nessas situações, e só queria ser gentil com ele, já que fazia parte do meu trabalho no atendimento ao cliente.
Além disso, ele não havia feito nada de errado, apenas me elogiou. Eu agradeci e desviei o olhar, evitando o contato visual. Ele então ficou ali parado, o que pareceu 20 minutos, mas na realidade provavelmente foram apenas 3. Ele permaneceu lá enquanto eu ajudava outros clientes e isso começou a me deixar muito desconfortável. Não querendo ser rude, mas também não querendo me submeter a ficar desconfortável pelo resto do meu turno ou por quanto tempo ele planejasse ficar, perguntei se havia mais alguma coisa com a qual ele precisava de ajuda. Foi então que comecei a ficar realmente assustada. Ele prosseguiu, dizendo que estaria me esperando às 9h30 fora das portas da nossa loja e que queria me levar para sair. Confusa, olhei para ele de forma estranha. Como ele sabia que terminávamos naquele horário, a loja fechava às 9 da noite e nós geralmente passávamos 30 minutos arrumando a loja. Suponho que essa informação não seja muito difícil de adivinhar, mas ainda assim era estranho. Por que ele queria me levar para sair? Mais uma vez, ri nervosamente, pois parecia ser a única coisa que conseguia fazer quando estava desconfortável, e recusei educadamente, dizendo que precisava ir para casa e estudar. Ele então riu, aproximando-se um passo de mim, e eu, instintivamente, dei um passo para trás. Ele não aceitou minha resposta, pois apenas sorriu mais uma vez. Estarei te esperando lá fora, na porta por onde todos os funcionários saem, no beco dos caminhões. Estarei bem ali. Havia uma porta pela qual os funcionários saíam do shopping, pois as portas normais geralmente eram trancadas por volta das 9h15 e sempre terminávamos mais tarde do que isso. Então saíamos pela porta que nos levava a um pequeno beco, por onde os caminhões entregam as mercadorias para nossa loja. Sendo alguém que detesta confrontos e que não lida bem em controlar minhas emoções, senti lágrimas brotarem ao ouvir esse comentário. Nenhum funcionário é autorizado a mencionar a porta por onde saímos. É uma regra da empresa, já que geralmente terminamos tarde e o estacionamento fica escuro. Eles não querem que ninguém saiba por onde saímos como precaução. Disse-lhe mais uma vez que agradecia a oferta, mas não estava interessada e precisava continuar meu trabalho. Educadamente, pedi que ele saísse. Quando ele colocou a mão no meu ombro, me senti paralisada. Lembro-me de pensar e apenas rezar para que um dos meus colegas de trabalho aparecesse ou o funcionário da joalheria parasse de encher as vitrines e se virasse. Por azar, ninguém fez isso. Ele me disse que eu era uma garota linda e que mal podia esperar para me encontrar no beco no final do meu turno. Também disse que tinha um apartamento legal e um cachorro fofo, como se o cachorro fosse me fazer mudar de ideia, e que poderíamos nos divertir bastante. Nesse ponto, estando absolutamente desesperada, disse que tinha um namorado e que ele viria me buscar, esperando que isso o dissuadisse, mas ele apenas riu. Ele disse meu nome e então me disse que isso normalmente não o impedia. Eu realmente comecei a me sentir assustada e me desculpei para usar o telefone na minha mesa, afastando a mão dele de mim, que não tinha percebido que estava me segurando tão firmemente. Pedi o número da minha coordenadora, que respondeu secamente antes mesmo de eu conseguir falar alguma coisa, dizendo que estava ocupada com um cliente e desligou. Incerta sobre o que fazer, já que o homem ainda estava ao meu lado e me seguiu até minha mesa, liguei para minha gerente, que felizmente atendeu. Quando ele viu que eu estava falando com alguém no telefone, deixou o provador, mas isso não me fez sentir melhor. Contei à minha gerente o que aconteceu e, com razão, ela se desesperou, dizendo que eu precisava denunciá-lo imediatamente, me lembrando que com pessoas assim, eu tinha que ser muito cuidadosa. Ela me disse para ligar para a segurança, e foi o que fiz. O segurança me disse que estava de olho nele pelas câmeras. Eram cerca de 8h30 da noite nesse ponto,
e eu estava me preparando para começar minhas tarefas de fechamento, ainda paranoica com o que o homem havia dito. Isso soava como o começo de um filme de sequestro, para ser honesta. Eventualmente, consegui me acalmar um pouco, não vendo mais o homem, quando o segurança me ligou de volta. Ele queria me avisar que o homem nunca havia saído e estava circulando pela loja. Senti um medo ainda maior surgir no meu estômago. Ele não havia saído. Felizmente, ele não voltou para me ver, o que foi um alívio, pois o segurança o havia visto. Então, se algo acontecesse, pelo menos havia alguém que poderia identificá-lo. Quando a loja fechou e chegou a hora de ir embora, 2 dos meus colegas de trabalho, Evan e Ethan, 2 rapazes que trabalhavam no depósito, fizeram questão de me acompanhar até o meu carro, não me deixando sozinha. Agradeci muito por isso, embora não quisesse admitir. Estava assustada ao caminhar pelo beco e até paranoica de que ele fosse me seguir até em casa. Peguei um caminho extra longo para ver se alguém estava me seguindo, o que não estava. Quando passei pela segurança da porta da minha casa e a tranquei atrás de mim, soltei um suspiro que nem sabia que estava segurando. Hoje em dia, faço questão de sair da loja usando o sistema de duplas. Nunca ando sozinha e sempre me certifico de estar super atenta ao meu redor. Nunca mais uso o meu crachá. Felizmente, nada me aconteceu. E talvez eu tenha superestimado toda a experiência, mas queria enfatizar que, mesmo que seu trabalho seja no atendimento ao cliente, se alguém te deixar desconfortável, fale. Você não deve ser submetido a esse tipo de comportamento no seu trabalho ou em qualquer lugar, por falar nisso. Se você é um empreendedor online, o Dark Hacks pode mudar sua vida. Acesse uma biblioteca de conteúdo sobre automação do YouTube e insights por uma pequena taxa. Obtenha informações privilegiadas e ferramentas exclusivas 10 vezes melhores que a concorrência. Não perca a oportunidade de acessar as técnicas mais avançadas de automação do YouTube e insights dos canais Dark.